Na Inglaterra está acontecendo uma troca de poder entre os clubes, que é no mínimo surpreendente. O Liverpool, mesmo ainda tendo um bom elenco, está perdendo muita força e é só o sexto colocado na Premier. Por outro lado, o Manchester United está voltando à boa fase, ganhando muitos jogos e até jogando bem, e são o terceiro no campeonato. Então, pela primeira vez em muito tempo, o torcedor do United estava confiante para o clássico contra o Liverpool. O primeiro tempo do jogo foi até bem equilibrado e os Red Devils foram até melhores, tendo boas chances de abrir o placar. Só que o segundo tempo veio e uma mudança inacreditável aconteceu em campo. O Liverpool fez 7 gols na segunda etapa e quebrou um recorde desse clássico. Eu vou repetir isso caso você não tenha entendido. Foram 7 gols no segundo tempo. Parece até que eram times diferentes que entraram para a segunda etapa. Simplesmente inexplicável. Mas será que é tão inexplicável assim? Deixe seu like aí nesse vídeo, que eu vou te mostrar hoje os motivos que levaram o United a levar essa goleada histórica e o que isso vai mudar nos clubes. Antes de mais nada, você tem que entender que esse clássico entre Liverpool e United não é qualquer clássico. Depois de Real Madrid versus Barcelona, o Northwest Derby é provavelmente o jogo com mais disputa entre os clubes. Agora nós presenciamos um momento em que esses dois times ficaram mais distantes em questão de futebol mesmo. Mas durante a história do futebol, United e Liverpool sempre foram muito equilibrados dentro da Inglaterra e são os dois maiores clubes da Terra da Rainha. Então, sempre que acontece um jogo desses, o mundo inteiro fica de olho, e por isso que esse 7-0 é tão assustador. Para você ter uma ideia, com esse placar enorme, o Liverpool quebrou o recorde de maior goleada em jogos entre os dois clubes. O recorde anterior era de 1928, numa goleada também do Liverpool, de 6-1. Daí você tira o quanto esse clássico é equilibrado. E como eu já disse, o mais bizarro é que o Manchester não foi só o melhor no primeiro tempo, como também está em melhor fase. Mas o que levou o United a cair tanto de rendimento no segundo tempo? Existem alguns motivos que explicam essa derrota bizarra, e grande parte disso tem a ver com confiança, tanto o excesso como a falta dela. Vamos por partes, começando por antes do jogo. Tanto a torcida quanto o próprio United estavam bem confiantes no pré-jogo. Eles estavam com 11 jogos de invencibilidade e pela primeira vez em muito tempo, o time estava jogando bem. Por outro lado, o Liverpool está numa fase terrível. Desde a final da Champions League passada, quando eles perderam para o Real Madrid, o time de Jürgen Klopp não tá legal. Os Reds perderam recentemente jogadores importantes como o Mané, que foi parar no Bayern de Munique, e as peças que chegaram para repor algumas saídas não estão jogando muito bem. Mesmo na temporada passada que o Liverpool chegou na final da Champions, alguns jogadores como o Diogo Jota e o Luiz Dias, que deveriam ser os substitutos para Firmino e Mané, não estavam assim em grande fase. Mas essa temporada tudo desabou de vez. Os jogadores parecem não ter mais vontade de jogar, e além de perderem muitos jogos na Premier League, o que basicamente já tirou o clube da disputa pelo título, eles levaram um grande abalo na Champions. Nas oitavas de final, o clube inglês teve o azar de pegar logo o Real Madrid, reeditando o final do ano passado. Só que o clube espanhol tá voando com Vinícius Júnior, jogando muita bola. Como resultado, eles perderam um jogo de 5-2, depois de ficar na frente do placar com 2 gols de vantagem. Toda essa atmosfera antes do jogo fez os clubes entrarem em campo com ritmos totalmente diferentes. O United estava super empolgado, sabendo que podia vencer o Liverpool com facilidade, e os Reds entraram em campo pensando que uma vitória poderia recuperar a boa fase. O problema para o United é que essa confiança na boa fase acabou sendo grande demais. Deu para sentir isso até em entrevistas coletivas pré-jogo. Quando começou a partida, como eu disse, estava tudo muito equilibrado e o United teve boas chances de abrir o placar. Teve gol do Casemiro, que foi invalidado por impedimento. O Liverpool até conseguiu abrir o placar com Gakpo. Mas os jogadores voltaram para o segundo tempo imaginando que era só continuar pressionando, que a vitória viria uma hora ou outra. Só que essa confiança os fez esquecer que do outro lado havia um time muito forte, com jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento. Então sim, o excesso de confiança foi um erro fatal para o time de Manchester. Só que isso mudou completamente no segundo tempo, e para pior, no começo do segundo tempo, o Liverpool conseguiu fazer mais um gol, e com o placar em 2-0, os jogadores do United já ficaram desanimados. Pouco mais de 3 minutos depois, mais um gol do Liverpool, e dessa vez parece que os Reds desistiram de vez.
O quarto gol do Liverpool só veio 15 minutos depois, aos 65 de jogo. E se você parar para assistir novamente a partida, vai ver que o United se tornou um time completamente apático em campo. Eles simplesmente desistiram, e como se tivessem pensado que já não iam mais vencer a partida, era melhor só deixar o tempo passar. O problema para eles é que o Liverpool percebeu que a confiança do United acabou e foi para cima. Talvez essa quebra de expectativa foi o que causou todo esse desânimo. Eles estavam tão confiantes que iriam vencer, que levar 3 gols na metade da partida foi uma desilusão muito grande. Quem aproveitou mesmo foi o Salah. Depois que o Darwin Núñez marcou o 5º gol do Liverpool, o egípcio fez mais um gol, o seu segundo na partida, e se tornou o maior goleador do Liverpool contra o United. São 12 gols em 12 partidas. Até o Firmino ressuscitou dos mortos e deixou o seu na goleada, fechando os 7 gols do Liverpool. Claro que não foi só esse excesso de confiança que foi o resultado do placar. Como eu até já mencionei há pouco, o Liverpool tem jogadores que mesmo em má fase, conseguem resolver partidas quase que sozinhos. Um deles é exatamente o Salah, o egípcio é um dos melhores do mundo. E já fez temporadas em que mereceu concorrer ou até ganhar o prêmio de melhor jogador. Mesmo com um time em má fase, não dá pra vacilar na frente de Salah. O cara não desperdiça as chances de resolver uma partida. Além dele, outros jogadores atuaram muito bem, como o brasileiro Fabinho. O mais próximo que temos do Casemiro hoje é com certeza o Fabinho. O brasileiro consegue controlar o meio-campo, não só recuperando bolas dos adversários, como também ajudando na construção do jogo. E nessa partida, os garotos que o Liverpool contratou para renovar o elenco finalmente começaram a mostrar resultados, Gakpo e Darwin Núñez principalmente. Mas o que esse confronto muda nos dois clubes daqui para frente? No caso do United, isso até pode afetar negativamente o clube, mas parece que não vai ter crise em Manchester. Por mais que o Ten Hag tenha mandado muito mal, tanto no jogo quanto nas entrevistas pós-jogo, em que ele criticou seus jogadores e até jogou a culpa para cima deles, os torcedores ingleses não estão pegando tanto no pé do treinador, porque sabem que o trabalho até aqui é bom, apesar da derrota. Se isso acontecesse aqui no Brasil, o treinador não precisava nem pisar no centro de treinamento no dia seguinte, né? Infelizmente, o torcedor brasileiro é muito resultadista. Mas pelo visto, na Inglaterra não é assim. Já pelo lado do Liverpool, o que se esperava é que essa goleada levantasse a moral do time, o que é bem importante, já que na quarta-feira dessa semana, eles vão até Santiago Bernabéu enfrentar novamente o Real Madrid. E precisando golear o time espanhol para passar de fase, tudo o que o Liverpool precisa é de confiança. Apesar disso, eles tropeçaram mais uma vez nesse fim de semana, perdendo para o Bournemouth de 1-0, o que jogou um balde de água fria na torcida. Mas o fato é que se esse clássico sempre foi disputado, depois desse 7-0, o próximo confronto entre os dois clubes vai ser muito pegado. Será que o United um dia vai conseguir dar o troco? Deixe sua opinião aí nos comentários e não se esquece de dar aquele like. Mas voltando ao Liverpool, outro craque fundamental para o clube inglês é o zagueiro Van Dijk. Mas apesar da gente chamar ele assim, você já percebeu que ele usa na sua camisa outro nome? Pois é, o Van Dijk ignora que é conhecido assim no mundo inteiro e coloca na sua camisa apenas seu primeiro nome, Virgil. E isso não é à toa, o craque tem um triste motivo para não usar seu sobrenome. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra a triste história de Van Dijk.